O sentido de ser uma pessoa única e contínua, de ser o mesmo eu que acordou ontem, que tem memórias de infância, que reconhece seu próprio rosto no espelho, é tão fundamental para a experiência humana que raramente pensamos nele como algo que requer explicação. Ele simplesmente parece dado, natural, inevitável. A psicologia e a neurociência passaram décadas investigando como esse sentido é construído, e o que descobriram, em parte através do estudo de condições onde essa construção falha ou se fragmenta, é que a unidade da identidade é muito menos sólida e muito mais ativamente mantida do que qualquer um de nós confortavelmente imagina. O transtorno dissociativo de identidade, anteriormente conhecido como transtorno de múltipla personalidade, é talvez a condição psicológica mais incompreendida, mais romantizada e mais mal representada na cultura popular. Filmes e séries o transformaram em dispositivo narrativo de suspense. Isso teve um custo real, obscureceu décadas de pesquisa clínica séria e contribuiu para o ceticismo que a condição ainda enfrenta em partes da comunidade médica. O que os dados clínicos mostram é uma condição genuína, com substrato neurológico documentado, associada invariavelmente a experiências de trauma severo e precoce, e com consequências profundas e duradouras para quem a vive. A característica central do transtorno dissociativo de identidade é a presença de 2 ou mais estados de identidade distintos, frequentemente chamados de estados do self ou partes, que assumem o controle do comportamento, da memória e da experiência da pessoa em momentos diferentes. Cada estado pode ter nome próprio, idade percebida, gênero, memórias, preferências e padrões de comportamento distintos. A transição entre estados, chamada de switching, pode ser abrupta ou gradual, voluntária ou involuntária, e frequentemente deixa lacunas de memória que o estado alternante não consegue preencher. A pesquisa sobre as origens do transtorno dissociativo de identidade converge em torno de um modelo que os clínicos chamam de teoria do trauma estrutural da dissociação. De acordo com esse modelo, a dissociação é inicialmente uma resposta adaptativa a experiências traumáticas que excedem a capacidade de integração do sistema nervoso em desenvolvimento, especialmente quando o trauma é crônico, ocorre na infância precoce e é perpetrado por figuras de apego. A mente, incapaz de integrar a experiência traumática com o resto da experiência de si mesma, a encapsula em um estado separado, protegendo a continuidade funcional ao custo da unidade da identidade. Estudos de neuroimagem realizados nas últimas décadas forneceram evidências objetivas de que os diferentes estados de identidade em pessoas com transtorno dissociativo de identidade correspondem a padrões de ativação cerebral mensuravelmente distintos. Em um estudo conduzido por pesquisadores holandeses utilizando tomografia de emissão de pósitrons, os diferentes estados de identidade apresentaram padrões de fluxo sanguíneo cerebral regional consistentemente diferentes, incluindo diferenças na ativação do córtex pré-frontal e das regiões límbicas associadas ao processamento emocional e à memória. Os estados não eram performances, eram estados neurológicos distintos. A memória é talvez o aspecto mais perturbador da experiência de pessoas com transtorno dissociativo de identidade. As lacunas amnésicas entre estados podem ser extensas, horas, dias, às vezes períodos maiores dos quais a pessoa não tem nenhuma memória acessível no estado presente. Ela pode encontrar objetos que não reconhece, descobrir que fez coisas das quais não tem lembrança, receber mensagens que escreveu, mas não se recorda de ter escrito. Essas lacunas não são fingimento. Estudos experimentais demonstraram que informações aprendidas em um estado de identidade frequentemente não são acessíveis em estados alternantes, uma dissociação da memória que tem substrato neurológico mensurável. O psiquiatra Richard Kluft, um dos pesquisadores mais prolíficos na área, documentou ao longo de décadas de trabalho clínico a extraordinária variedade de apresentações do transtorno dissociativo de identidade, desafiando qualquer descrição simplificada da condição.
Em sua experiência clínica, a maioria das pessoas com o diagnóstico não apresenta transições dramáticas e visíveis entre estados. A condição frequentemente permanece completamente invisível para pessoas próximas e até para profissionais de saúde não especializados por anos ou décadas, o que contribui para as estimativas de que ela seja significativamente subdiagnosticada na população geral. O estudo da dissociação como fenômeno psicológico existe em um espectro muito mais amplo do que o diagnóstico clínico do transtorno dissociativo de identidade. Experiências dissociativas leves são comuns na população geral. O estado de absorção em que você chega ao destino sem memória do percurso, os momentos de despersonalização em que você se sente observando sua própria vida de fora, os episódios de desrealização em que o ambiente ao redor parece irreal ou distante. Esses fenômenos são manifestações leves dos mesmos mecanismos que, em formas mais intensas e estruturadas, produzem estados de identidade completamente distintos. O filósofo Derek Parfit dedicou parte significativa de sua obra à questão da identidade pessoal e chegou a conclusões que a psicologia clínica, por um caminho completamente diferente, também encontrou. A identidade pessoal não é uma coisa, é uma relação de continuidade psicológica entre estados mentais ao longo do tempo. E quando essa relação de continuidade é suficientemente comprometida, seja por trauma, seja por condições neurológicas ou por outras causas, o que chamamos de identidade se revela como uma construção frágil e dependente de condições específicas para se manter coesa. O tratamento do transtorno dissociativo de identidade é um processo longo, complexo e que requer especialização clínica específica. A abordagem terapêutica mais amplamente documentada orienta-se para a integração, o processo gradual de construção de comunicação, cooperação e, eventualmente, fusão entre os estados dissociados. Esse processo não pode ser forçado ou acelerado sem risco de descompensação. Ele requer primeiro a estabilização, depois o processamento cuidadoso do trauma subjacente e só então o trabalho de integração propriamente dito, em uma sequência que pode se estender por anos de trabalho clínico consistente. A controvérsia em torno do transtorno dissociativo de identidade na comunidade científica merece ser discutida com honestidade. Alguns pesquisadores argumentam que a condição, em parte, é um artefato sociocultural, que sua prevalência aumentou significativamente após ganhar visibilidade cultural, que é influenciada por sugestão terapêutica e que varia dramaticamente entre culturas. Outros defendem que esses argumentos subestimam a realidade do sofrimento documentado e ignoram as evidências neurobiológicas acumuladas. Essa tensão existe, e ignorá-la não seria intelectualmente honesto, mas ela não cancela a experiência de pessoas que vivem com fragmentação de identidade severa e documentada. O que o estudo da dissociação revela sobre a mente humana vai além da psicopatologia. Ele ilumina a arquitetura normal da consciência, mostrando que o que chamamos de self unificado, na verdade é uma síntese ativa de múltiplos processos paralelos que normalmente funcionam de forma coordenada e que, sob condições específicas, podem funcionar de forma independente. Neurocientistas como Antônio Damasio descreveram o self como uma construção narrativa produzida momento a momento pelo cérebro, não uma essência estável, mas um processo contínuo de síntese que pode ser perturbado, fragmentado e reconstruído. A experiência de pessoas que viveram com transtorno dissociativo de identidade e passaram por processos terapêuticos bem-sucedidos oferece uma perspectiva sobre a identidade que poucas outras experiências humanas podem proporcionar. Muitas descrevem o processo de integração não como a eliminação de partes de si mesmas, mas como o desenvolvimento de uma relação diferente com a multiplicidade interna que todos os seres humanos possuem em algum grau. A diferença entre a mente integrada e a mente dissociada não é a presença ou ausência de multiplicidade, é a presença ou ausência de comunicação e coordenação entre as partes.
A pesquisa sobre dissociação tem implicações que se estendem para além do diagnóstico clínico específico. Ela sugere que experiências de trauma severo e precoce têm consequências estruturais na organização da identidade que vão muito além dos sintomas mais visíveis geralmente associados ao trauma, e que o trabalho de integração, de construção de continuidade e comunicação entre partes da experiência que foram separadas como resposta protetiva é um dos processos mais fundamentais e mais exigentes que a psicoterapia pode acompanhar. Não porque a fragmentação seja fraqueza, mas porque a integração é o que a força torna possível quando as condições finalmente o permitem. O que a mente dividida nos ensina sobre a mente que não está dividida, talvez seja seu legado científico mais duradouro. Ela nos mostra que a unidade que experimentamos como natural, na verdade é uma construção, mantida ativamente por processos neurológicos e psicológicos que dependem de condições que a maioria das pessoas tem a sorte de encontrar durante o desenvolvimento, e que quando essas condições